Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. Alguma vez te disseram que não era suficiente? Não chamativo o bastante, não barulhento o bastante, não brilhante o bastante para o mundo em que estás. E se alguém em quem confias, alguém que amas, olhasse-te diretamente nos olhos e dissesse: és demasiado simples para esta vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Helena Moore. O seu marido, Grayson Blackwell, um homem à volta do qual ela construiu o seu mundo, decidiu que ela já não se encaixava na imagem que ele queria, por isso substituiu-a assim, sem mais nem menos. Mas aqui está a parte que ele nunca viu a chegar. Os silenciosos, os ignorados, os subestimados, os que se sentam nos cantos da sala. Eles não são fracos. Estão apenas a observar, à espera, a tornar-se. E quando Helena volta a entrar no mundo de Grayson, não vem com lágrimas ou vingança nos olhos. Vem com graça, com poder, com um homem ao seu lado que a vê não como simples, mas como extraordinária. Isto não é apenas um regresso. É uma mudança de poder. E acredita, desta vez é ela quem está a reescrever a história. As palavras ecoaram friamente no escritório com painéis de mogno do advogado de divórcios. Mais frias ainda do que a linha do horizonte envidraçada e imaculada de Chicago, visível pelas janelas do chão ao teto. Vamos ser honestos, Helena, disse Grayson Blackwell, a sua voz desprovida do calor que ela outrora adorara. Ajustou o punho do seu fato Tom Ford feito por medida, um tique nervoso que ela reconheceu, um que ele sempre fazia antes de dizer algo particularmente cruel. Foste perfeita para a escalada, a esposa silenciosa, solidária e inteligente. Mas agora estamos aqui. Estamos no cume, e este ar. Ele fez uma pausa, com um sorriso de escárnio. É demasiado raro para ti. És demasiado simples para a alta sociedade. Helena Moore, em breve ex-Blackwell, não vacilou. Passará os últimos 6 meses a construir uma fortaleza à volta do seu coração, tijolo a tijolo de dor. Limitou-se a encarar o homem que amara desde os tempos da faculdade. Aqueles jantares de ramen e sonhos partilhados. O homem cujos ensaios ela digitava, cujos primeiros planos de negócios ela revia. O homem cuja ambição fora alimentada pela crença inabalável dela nele. Ele confundiu o seu silêncio com fraqueza, com confirmação. Os galas, os eventos beneficentes, os fins de semana nos Hamptons com os Van Dorns. Encolhes-te nesses espaços. Helena, és como uma bibliotecária num concerto de rock. Preciso de uma parceira que brilhe, alguém que conheça o jogo, não alguém que prefira discutir arte do século XV com o pessoal do catering. Os papéis finais foram empurrados pela mesa polida. A sua assinatura soube a traição, uma traição à rapariga que em tempos foi, a que acreditava num jovem encantador e ambicioso. A assinatura dele, em contraste, foi rápida e fria. Apenas mais um negócio fechado. Levantou-se, já a seguir em frente. Ao seu lado, o seu advogado, um tubarão num fato biônico, reuniu os documentos. O acordo é generoso, acrescentou Grayson. Um ato final de caridade condescendente. Vais ficar confortável. Podes comprar todos os livros antigos que quiseres. Saiu sem olhar para trás, deixando Helena no silêncio que ecoava. As luzes da cidade de Chicago começaram a cintilar lá fora, cada uma um lembrete do mundo para o qual ele acendia e daquele em que a deixará para trás. Ela não chorou. As lágrimas tinham secado há semanas, restando apenas uma doroca, demasiado simples. As palavras não foram apenas um insulto. Foram uma marca, uma cicatriz indelével que ele gravou na sua alma. Os primeiros meses da sua nova vida foram um estudo em cinzento. Mudou-se do seu vasto penthouse na Gold Coast para uma modesta mas encantadora casa geminada em Lincoln Park. Trocou flutes de champanhe por canecas de café e as páginas da sociedade por poeirentas histórias da arte. Alina aceitou um cargo na Biblioteca e Museu Cultural Fieldstone, um lugar de reverência silenciosa que condizia com seu espírito fraturado. A sua vida, outrora um turbilhão de obrigações sociais dele, tornou-se uma rotina calma de trabalho, casa e longos passeios solitários com seu beagle, Baxter. A sua melhor amiga, Jasmine, uma jornalista de investigação impetuosa que nunca confiara em Grayson, tornou-se o seu apoio vital. Ele é um narcisista inseguro. Alina, diria Jasmine entre copos de vinho numa noite de terça-feira.
Ele não queria uma parceira. Queria um acessório. E quando a moda mudou, trocou-te pelo modelo mais recente. O modelo mais recente era Sienna Blake, uma influenciadora do Instagram cuja principal contribuição para a sociedade era posar em iates em locais exóticos. As suas fotos eram uma presença constante no mundo digital. A Lina tentava evitá-las. Aquelas manchas de cor berrante e filtrada contra a tela apagada da sua própria vida. Sienna era tudo o que a Lina não era. Barulhenta, ostensiva e descaradamente transacional. Era a personificação do mundo para o qual Grayson acreditava que a Lina era demasiado simples. Numa tarde fresca de outono, chegou um envelope espesso, cor creme. O remetente vinha em relevo dourado. A Fundação Blackwell. O estômago de Helena deu um nó. Era um convite para o gala anual Starlight da Fundação. Ela, que em tempos fora joia da coroa da cena filantrópica de Chicago. Foi nesse mesmo gala, há 2 anos, que Grayson fizera pela primeira vez o comentário mordaz sobre o seu vestido parecer demasiado acadêmico. Um lapso, com certeza, murmurou agora, passando o polegar sobre a assinatura espalhafatosa dele no fundo do convite. Parecia menos um convite e mais uma provocação, um lembrete do mundo do qual ela fora expulsa. Nos meses após o divórcio, Helena tirou-se ao trabalho, ansiosa por recuperar o seu sentido de propósito. Mas mesmo enquanto se candidatava a palestras, enviava propostas a revistas históricas e se oferecia para curar exposições locais, via-se recebida com acenos educados e vazios. Um organizador de conferências disse-lhe com um sorriso tenso que preferiam alguém mais dinâmico. Outro recusou a sua candidatura por completo e depois publicou um artigo sobre a nova noiva de Grayson e a sua visão da arte e da sociedade. Era como se as suas credenciais tivessem evaporado no momento em que deixou de ser a senhora Blackwell. Cada rejeição corroía sua confiança até entrar num espaço acadêmico parecia invadir território inimigo. Estava prestes a atirar o convite para o caixote de reciclagem quando o telefone vibrou. Era Jasmine. Recebeste, não foi? O convite para aquele festival de idiotas. Já está a caminho do lixo, disse Helena secamente. Não, não está. A voz de Jasmine era cortante, firme. Não vais deixá-lo apagar-te. Não vais deixá-lo pensar, nem por um segundo, que aquele veredito cruel e ridículo sobre a tua vida foi a palavra final. Tens de ir. Por quê? Rebateu. As sobrancelhas de Helena ergueram-se. Ele adquiriu recentemente vários esboços renascentistas há muito perdidos, que se acredita serem do estúdio de Vário. Precisa que sejam autenticados, catalogados e preparados para uma exibição privada. O trabalho exige total discrição, um acordo de confidencialidade mais espesso do que uma lista telefônica. Mas o acesso, minha querida, é o tipo de projeto com que sonhamos. Quem é o colecionador? Perguntou Helena. O Dr. Whitmore abanou a cabeça. O nome dele não é para circular publicamente. Mas digo-te isto, ele é conhecido não só pela sua coleção, mas também pela sua generosidade silenciosa. Em certos círculos, chamam-lhe o filantropo fantasma. Ele insiste em total anonimato até que o consultor seja escolhido e o nada assinado, disse o Dr. Whitmore. Toda a comunicação passa pelo seu gabinete familiar. O que posso dizer-te é o seguinte, está baseado aqui em Nova York e a compensação é astronômica. Pediu especificamente alguém com a tua especialização em arte florentina do século XV. O projeto parecia uma dádiva. Era uma oportunidade para Helena se imergir totalmente na paixão que Grayson outrora ridicularizara, uma forma de recuperar o seu valor nos seus próprios termos. Era um mundo distante dos galas e das colunas sociais. Aceitou imediatamente. Na segunda-feira seguinte, um carro preto elegante, tão polido que parecia absorver a luz à sua volta, veio buscá-la, mas não a levou para uma galeria ou museu. Em vez disso, parou em frente a um arranha-céus incrivelmente moderno no distrito financeiro. O edifício não tinha nome, apenas um discreto logótipo prateado, um S estilizado. No silencioso átrio de mármore, assinou um nada tão imponente que a fez sentir-se tonta com a ameaça de consequências legais. Depois, foi conduzida até um elevador privado que se abria diretamente para uma penthouse, menos um apartamento e mais um museu privado. As paredes não estavam forradas com arte moderna berrante, mas com peças que lhe tiraram o fôlego. Um roto sombrio, um Monet delicado, um poderoso Durer.
E no centro da sala principal, guardados em vitrines climatizadas, estavam os esboços. Apesar do deslumbramento, os primeiros dias de Helena foram silenciosamente turbulentos. O silêncio, embora luxuoso, parecia por vezes uma câmara de eco, amplificando as suas dúvidas. Revia cada nota que fazia, aterrorizada de atribuir mal um traço, questionando a clareza da sua própria perícia. Sozinha entre tais obras-primas, por vezes questionava se realmente pertencia ali. Numa noite, ficou até depois das 22 horas, não por necessidade, mas porque não conseguia ir embora enquanto não tivesse a certeza sobre a proveniência de uma assinatura específica. Não estava apenas a provar o seu valor ao colecionador misterioso. Estava a provar a si mesma, aquela voz interior que ainda ecoava com o desprezo de Grayson. Durante 2 semanas, Helena viveu em êxtase acadêmico. Deram-lhe um jaleco, um microscópio digital e acesso irrestrito à coleção. Chegava às 8 horas e muitas vezes só saía depois das 21 horas. Completamente absorvida pelas linhas suaves a carvão, o fantasma de uma impressão digital de mestre, a própria textura da história. Comunicava com o colecionador misterioso apenas por e-mails encriptados, enviando relatórios diários com notas detalhadas e conclusões. As respostas dele eram sempre breves mas ponderadas, levantando questões que revelavam uma profunda e sincera compreensão da arte. Ele não era apenas um colecionador de coisas raras. Era alguém que valorizava o significado acima da posse. Sentia humildade por trás da sua curiosidade, um respeito silencioso pela história, e pelo trabalho dela. Neste santuário silencioso da arte, Alina sentiu a confiança regressar. Ela não era simples. Era uma especialista. Era valorizada pelo seu intelecto, pela sua visão, pelo seu olhar. A dor das palavras de Grayson começou a esbater-se, lentamente substituída pelo entusiasmo da redescoberta. No último dia do projeto, depois de entregar o seu relatório final confirmando a autenticidade de 4 dos 7 esboços, apresentou uma conclusão impressionante. Um deles era uma obra até então não documentada de um jovem Leonardo da Vinci. Recebeu um tipo diferente de e-mail. Miss Moore, o seu trabalho foi exemplar, superando todas as minhas expectativas. Descobri que ainda não estou pronto para concluir a nossa conversa. Aceitaria jantar comigo esta noite para discutirmos as suas conclusões pessoalmente? Um carro estará à sua espera às 19 horas. JH. O coração dela disparou. Julian Hart. O nome atingiu-a como um golpe físico. Julian Hart não era apenas um bilionário. Era o bilionário. Um visionário tecnológico que fundara uma empresa de inteligência artificial revolucionária nos seus 20s depois construíra, discretamente, um império que abrangia energia sustentável, biotecnologia e, aparentemente, arte de valor incalculável. Era notoriamente reservado, um fantasma na engrenagem das finanças globais. Raramente fotografado, aparições públicas tão escassas que se tornaram quase lenda. Ele era um mito, uma lenda, e Alina trabalhava para ele há 2 semanas. Nessa noite, o mesmo carro preto elegante voltou a aparecer, desta vez levando-a a um restaurante discreto e sem identificação em Tribeca, um lugar que ela sabia ser dos mais exclusivos do mundo. Foi guiada para lá da sala de jantar principal até um terraço privado com vista para um jardim silencioso e meticulosamente iluminado. Um homem estava de costas, a observar as luzes da cidade. Virou-se quando ela se aproximou, e não era nada do que ela esperava. Não era do tipo liso e predador como Grayson, nem o gênio excêntrico que os tabloides gostavam de imaginar. Julian Hart aparentava estar nos seus 40 e poucos anos, com olhos penetrantes e inteligentes, uma calma serena na postura e uma sensação inabalável de gravidade ponderada. Usava uma simples camisola escura de cachemira e calças feitas por medida, uma elegância discreta que fazia os fatos de designer de Grayson parecerem espalhafatosos em comparação. Miss Moore, disse ele, com a voz calma e baixa. Julian Hart. É um prazer finalmente conhecer a mente por trás dos e-mails brilhantes. Puxou a cadeira para ela se sentar. Helena sentiu uma calma inesperada instalar-se. Não havia atuação na sua maneira de estar, nem ego. Senhor Hart, por favor. Começou ela, mas ele interrompeu gentilmente. Chama-me Julian. E a coleção só tem valor se puder ser compreendida. Foste tu que lhe deste vida.
Conversaram durante horas. Falaram sobre o ateliê de Vário, o gênio de Leonardo, as complexidades políticas da corte dos Médici. Ele acompanhava os seus conhecimentos com os dele, não de forma competitiva, mas com o entusiasmo caloroso de um verdadeiro admirador. Ouvia com uma presença que a fazia sentir-se como a pessoa mais fascinante da sala. A conversa acabou por derivar para outros temas. O trabalho dela no museu, o seu percurso acadêmico, a vida antes de tudo aquilo. Ela foi se abrindo, hesitante ao início, depois com crescente naturalidade. Ele não forçava nada, mas havia algo na sua quietude, na forma como prestava atenção, que tornava a honestidade segura. A certa altura, mencionou uma iniciativa recente para financiar a educação artística em comunidades desfavorecidas, descrevendo-a não como caridade, mas como restauração. A criatividade, disse ele, nunca deveria ser um privilégio. Foi durante uma pausa tranquila na conversa que ele a olhou, com uma expressão pensativa, indecifrável. Julian pousou o copo. O rosto de Helena corou. Vergonha e fúria em igual medida. Ele sabia. Sabia que ela tinha sido marcada como demasiado simples. Os olhos de Julian fixaram-se nos dela. O que ele disse é um reflexo da sua própria vulgaridade, não de ti. A substância ameaça-o. A nuance assusta-o. Ele não quer uma parceira. Quer um espelho. Inclinou-se ligeiramente para a frente. O gala da Fundação Blackwell. É daqui a 2 semanas. É quando ele planeia anunciar, de forma não oficial, o seu suposto triunfo sobre a Luminarateca aos investidores. Ele pensa que já domina a sala. Então veio a proposta, dita com a precisão tranquila de um estratega. Acredito que estamos numa posição de ajudar-nos mutuamente, disse Julian. Seria uma honra se aceitasse ser minha convidada no gala. Helena olhou para ele, o tilintar dos talheres e o murmúrio baixo do restaurante a esvanecer-se num zumbido distante. Como tua convidada, repetiu ela, quase num sussurro. Por quê? Por várias razões, disse Julian, expondo-as com uma intenção clara e calma. Primeiro, a soberba de Grayson Blackwell é a sua maior fraqueza. Ele precisa de acreditar que é o homem mais inteligente e poderoso em qualquer sala. A tua presença no braço de alguém que ele vê como rival, e mais significativo do que alguma vez admitiria, vai abalar-lhe o ego. Vai distraí-lo. E numa noite em que precisa de estar perfeitamente composto. Uma distração pode ser fatal, completou ela, quase sem fôlego. Julian acenou levemente. Precisamente. Tenho um movimento de resposta planeado para essa noite. Muito significativo. A tua presença acrescentaria uma camada psicológica à minha estratégia. Seria checkmate em 2 tabuleiros, negócios e, digamos, justiça social. A mente de Helena girava. Era uma jogada calculada, fria, tática. Ela era um peão. Uma peça bonita e inesperada a mover no tabuleiro. A velha Helena, aquela que passou uma década a diminuir-se para caber no mundo de Grayson, teria recuado com horror à ideia. Ter-se-ia sentido insultada. Mas ela já não era essa Helena. As últimas semanas de trabalho silencioso e focado reacenderam algo dentro dela. Um fogo que pensava extinto. E a segunda razão? Perguntou, com a voz mais firme. A expressão de Julian suavizou. O estratega recuou. Ficou o homem. A segunda razão é mais pessoal. Fez uma pausa antes de continuar, a voz baixa e sincera. Passei as últimas 2 semanas em conversa com uma mulher brilhante, apaixonada e profundamente perspicaz. Vi como os teus olhos se iluminam quando falas do que amas. A ideia de que um homem como Grayson Blackwell possa olhar para isso e chamá-lo de simples, ofende-me. E francamente, ofende o próprio conceito de substância. Deixá-lo acreditar que o veredito dele prevalece é inaceitável. Deixou as palavras assentar. Isto não é vingança, Alina. Pelo menos, não da mesquinha. Isto é recuperação. Não sérias o meu peão. Sérias a minha parceira nessa noite. Entraríamos ali como iguais, ambos com algo a ganhar, ambos com um profundo e justificado desprezo pelo nosso anfitrião. Helena olhou para ele. Olhou mesmo. Não havia pena nos olhos dele. Apenas respeito. E algo mais.
Um desprezo silencioso partilhado pelo espetáculo vazio ao qual Grayson se agarrava com tanto desespero. Julian não lhe oferecia salvação. Oferecia-lhe uma arma. E convidava-a para a luta. Ele vai estar com Sienna Blake, disse Helena, testando a ideia em voz alta. Ela brilha muito. Um leve sorriso brincou nos lábios de Julian. Minha querida Miss Moore, um foco só brilha numa sala escura. Tu não és um foco. És o nascer do sol, muito mais silencioso, mas infinitamente mais poderoso. Ele escolheu o espetáculo, disse Julian, a voz calma. Nós vamos responder com gravidade. Uma sensação estranha e eletrizante percorreu-lhe o corpo. Era um coqueteio de medo e poder. As palavras de Jasmine ecoavam-lhe na mente. Isto não é por ele. É por ti. Entrar naquele gala ao lado de Julian Hart não era só para provar que Grayson estava errado. Era para provar a si própria que ele já não tinha poder nenhum sobre ela. A definição que ele fizera dela não significava nada. O que envolveria esta parceria? Perguntou. Algumas sessões de planeamento, disse Julian, simplesmente. E um novo vestido. Algo que te faça sentir como a mulher com quem tenho conversado esta noite, não como a mulher que Grayson Blackwell tentou deixar para trás. Ela pensou no convite cor creme que ainda estava no balcão. Outrora parecerá uma convocatória para a humilhação. Agora sentia-se como um desafio. E pela primeira vez em muito tempo, Alina Moore queria aceitá-lo. Combinado, disse ela, a palavra saindo com mais força do que esperava. Vou fazê-lo. Julia inclinou a cabeça, um sorriso caloroso e genuíno finalmente quebrando a sua habitual reserva. Excelente! Acredito que vai ser uma noite memorável. A aliança foi forjada nas 2 semanas seguintes. A vida de Helena transformou-se novamente, mas desta vez não foi um refúgio solitário. Foi um desabrochar cuidadosamente orientado. Julia manteve a sua palavra. Houve sessões de planeamento, mas pareciam menos reuniões e mais longas conversas entre iguais. Encontravam-se na penthouse dele, ostensivamente para discutir estratégia. Mas as conversas acabavam por enveredar por arte, literatura, tecnologia e o futuro. Ela aprendeu sobre a profunda paixão dele por energia verde, e a sua crença de que a tecnologia devia ser guiada por ética e empatia, que inovação sem integridade não vale nada. Ele, por sua vez, ouvia atentamente enquanto ela lhe explicava os comportamentos codificados e subtis das elites com quem ela convivera, oferecendo-lhe um mapa para navegar no mundo que desprezava, mas que agora tinha de enfrentar. Também soube das feridas que Grayson deixará para trás. Uma noite, enquanto analisavam a lista de convidados, Alina hesitou. A voz tremeu ao recordar a crueldade casual do círculo de amigos de Grayson. Eles têm uma maneira de olhar através de ti, disse ela, fitando a chávena de chá. Se não estás com o designer certo, se não acabaste de voltar de algum lugar exclusivo, és invisível. É só mobília. Grayson costumava ficar furioso comigo por eu não jogar o jogo. O jogo é para crianças, disse Julian suavemente. Nós não estamos aqui para jogar. Estamos aqui para mudar o tabuleiro. Ele foi meticuloso com a transformação. Mas não era superficial. Não mandou simplesmente um stylist à porta de Helena. Em vez disso, apresentou-lhe uma mulher chamada Genevieve, uma costureira lendária, nos seus 60 e muitos anos, conhecida pela sua sagacidade afiada e total desprezo por modas passageiras. O ateliê era um espaço calmo e ensolarado no Upper East Side, um mundo à parte dos showrooms chamativos da Quinta Avenida. Então, disse Genevieve, circulando Helena com um olhar clínico, Julian diz-me que estamos a vestir-nos para uma ressurreição. Helena corou. Algo assim. Esquece tudo o que o teu ex-marido te ensinou, ordenou Genevieve, já a remexer em rolos de tecido. Ele lida com etiquetas. Nós lidamos com arte. As mulheres dele são outdoors. Tu serás uma escultura. Não havia vestidos da moda que mostravam pele. Em vez disso, Genevieve apresentou sedas que bebiam a luz. Safira profunda, carvão esfumaçado e charmeuse perolado que se prendia nas pregas como luar sussurrado. Ela não perguntou a Helena como queria parecer. Perguntou-lhe como queria sentir-se. Poderosa, disse Helena, surpreendendo-se. E calma. Completamente, inabalavelmente calma.
O vestido que criaram juntas era uma obra-prima de confiança silenciosa. Seda azul meia-noite, quase preta nas sombras, fluía numa coluna a partir de uma única alça esculpida no ombro. Não gritava por atenção. Comandava-a, através do corte, do tecido, e da graça silenciosa que dava à sua postura. Durante este tempo, o vínculo com Julian aprofundou-se. A linha entre a aliança estratégica e a ligação pessoal esbateu-se em algo intangível, mas real. Uma noite, ele ligou-lhe, não para planear, mas apenas para perguntar a sua opinião sobre um jovem artista que estava a considerar apoiar. Ela deu por si a enviar-lhe uma passagem de um romance que a fizera rir. Estavam a construir algo. Não centrado em Grayson. Nem sequer no Gala. Algo verdadeiro. Na véspera do evento, chegou uma caixa de veludo ao apartamento dela. No interior, um par de brincos de diamantes. Não eram grandes ou ostensivos, mas elegantes. Peças Art Deco da Cartier dos anos 1920. Cada um, uma cascata subtil de luz. O bilhete dizia apenas: para o nascer do sol. Nessa noite, Jasmine apareceu. Os olhos arregalaram-se ao ver o vestido pendurado na porta. Oh meu Deus, Helena! Suspirou Jasmine. Isso não é um vestido. É a armadura. Helena sorriu. Um sorriso genuíno. Eu sei. Estás nervosa? Perguntou Jasmine, servindo-lhes um copo de vinho. Aterrorizada, admitiu Helena. Mas é um medo diferente do de antes. Não é medo de ser julgada. Ela parou, procurando as palavras. É medo do meu próprio poder. Acho que é uma sensação nova. Habitua-te, disse Jasmine, erguendo o copo. A Helena Moore, a mulher que nunca foi simples. Nem por um segundo. Eles é que nunca foram espertos o suficiente para ver o quadro completo. Helena estendeu a mão e tocou suavemente a seda azul meia-noite do vestido. Estava pronta. O tabuleiro estava montado. As peças em movimento. Na noite do Starlight Gala, a cidade de Nova York fervilhava com aquela antecipação única. O evento teve lugar no Museu de Arte Moderna. O átrio envidraçado fora transformado num sonho de orquídeas brancas, lustres de cristal e luz dourada suave. Uma corrente de carros pretos elegantes deslizava em direção à entrada, deixando a elite da cidade no tapete vermelho, ladeado por uma parede faminta de fotógrafos. Quando o carro dele se aproximou, Helena sentiu um leve tremor de ansiedade antiga. Os flashes, o ruído, a energia de uma multidão pronta para devorar algo belo. Voltou-se para Julia. Ele vestia um smoking clássico de um só botão, presença sem esforço. Com o seu carisma reservado e confiança tranquila, parecia menos um magnata da tecnologia e mais uma figura de outra época. Intemporal. Inatingível. Ele encontrou o olhar dela e ofereceu-lhe um leve aceno de cabeça, tranquilizador. Pronta? Perguntou, a voz uma âncora calma no meio do caos. Tanto quanto poderei estar, respondeu ela, inspirando fundo. A porta abriu-se, e a energia mudou. Os fotógrafos, habituados a políticos, celebridades e investidores de topo, congelaram por um segundo. As aparições públicas de Julian Hart eram míticas. Alguns especulavam que nem sequer existia fora de salas de reuniões e e-mails encriptados. Mas ali estava ele. E no seu braço, não uma estrela, nem uma socialite. Um suspiro coletivo percorreu a linha de imprensa. Eles não reconheceram uma modelo, nem uma socialite. Reconheceram um mistério. E, no seu vestido azul meia-noite, com o brilho subtil dos diamantes vintage da Cartier, Helena era absolutamente cativante. Ela não posou. Não se virou. Apenas ficou ali, serena, intocada, a mão pousada levemente no braço de Julia. Caminharam pelo tapete vermelho num ritmo deliberado e contido. Em contraste com os outros casais, que sorriam e se exibiam para os flashes, Julian e Helena moviam-se como se fossem donos do silêncio entre os estalidos das câmaras. A sua calma, a gravidade partilhada, criavam um escudo invisível à volta deles. Dentro do átrio imponente do MoMA, a cena cintilava com champanhe, beijos no ar e vaidade polida. E assim que entraram, a mudança foi imediata. Murmúrios, olhares, conversas interrompidas a meio da frase. Helena viu rostos familiares. Pessoas que a tinham ignorado vezes sem conta em eventos sociais,
Agora olhavam para ela com curiosidade aberta e confusão. E então, viu-o, Grayson Blackwell, estacionado perto da escadaria principal, com um copo de champanhe na mão. Sienna Blake agarrava-se ao seu braço, vestida num vestido vermelho de lantejoulas que cintilava com desespero ofuscante. O riso dela soava alto, calculado, teatral. Grayson viu-os primeiro. O sorriso congelou-lhe no rosto. O copo parou no ar. Os olhos arregalaram-se, primeiro de incredulidade, depois com um tom escuro e furioso. Olhou de Julian Hart, o único homem em Nova York que temia e invejava, para a mulher ao lado dele. Helena Moore, a sua ex-mulher simples, aborrecida, intelectual. Aparecer assim. Sienna seguiu o olhar dele. O sorriso pintado vacilou ao absorver a cena. Avaliou Helena com um olhar treinado e competitivo. Mas desta vez, não havia abertura. Nem falha. Nem fraqueza. Helena não estava a tentar competir. Existia num plano completamente diferente. A elegância silenciosa da sua presença fazia as lantejoulas de Sienna parecerem berrantes. Desesperadas. Helena sentiu o olhar de Grayson como uma onda de calor, mas não encolheu. Susteve-lhe o olhar através da sala. Não sorriu. Não troçou. Limitou-se a olhá-lo com uma indiferença calma e digna. E depois virou-se para Julian, como se Grayson Blackwell não passasse de uma pintura antiga, emoldurada, mas irrelevante. Foi mais devastador do que qualquer insulto que ela pudesse ter dito. Julia inclinou-se, a voz num murmúrio baixo ao seu ouvido. Parece que a piranha perdeu o apetite. Um sorriso genuíno tocou os lábios de Helena. Checkmate. Moveram-se pela sala. Julian cumprimentou apenas algumas pessoas, com cortesia calma e ponderada. E quando apresentou Helena, não foi como acompanhante. Foi. Esta é a minha associada, Miss Alina Moore. A um senador proeminente, acrescentou. A Alina é uma das maiores especialistas em arte renascentista. A um CEO de tecnologia, disse. Ela traz uma perspectiva fascinante sobre a relação entre estética clássica e design moderno. Ele não a exibia. Apresentava-a. Estava a construir-lhe uma plataforma bem no centro do mundo que em tempos a rejeitara. Eventualmente, como puxado por uma força gravitacional tóxica, Grayson Blackwell aproximou-se. Sienna Blake vinha um passo atrás, a habitual pose trocada por algo tenso. Sterling, disse Grayson, forçando um tom jovial que não lhe chegou aos olhos. Não esperava ver-te aqui. Não pensei que fosse o teu tipo de evento. Abro exceções para ocasiões raras, respondeu Julian suavemente. O seu olhar manteve-se firme. Frio. Controlado. Os olhos de Grayson desviaram-se para Helena. Um músculo estremeceu-lhe na mandíbula. Helena, disse, estás diferente. As palavras pairaram no ar, fingindo ser elogio, mas moldadas como alfinetada, um lembrete de como ele achava que ela era antes. Menos. Antes que Helena respondesse, Julia interveio. Ela está exatamente como é, disse com firmeza. Talvez a tua visão tenha melhorado. O golpe foi limpo. Letal. Helena finalmente falou. A voz calma. Firme. Olá, Grayson. Sienna, disse com leve aceno, clínico, distante. Sem tremor na voz. Sem hesitação. Sem dor. Apenas cortesia fria e desligada. E isso desestabilizou Grayson mais do que qualquer outra coisa. Desorientado, tentou recuperar o controlo, os ombros a incharem. Então, o que faz um gênio recluso como tu com a minha ex-mulher? Perguntou ele, a palavra minha carregada de posse. Ela leu-te uma história para adormecer de um dos livros poeirentos dela? O insulto era infantil, desesperado, patético. Era o gesto de um homem que perderá o controlo. Helena nem pestanejou. Há quem ache a inteligência atraente, Grayson, disse ela, simplesmente. É uma questão de gosto, suponho. Nesse momento, o mestre de cerimônias bateu no microfone no palco. Senhoras e senhores, posso pedir a vossa atenção? Disse ele. É uma honra dar as boas-vindas ao fundador da Fundação Blackwell e nosso anfitrião esta noite, o Sr. Grayson Blackwell, para um anúncio especial. Grayson lançou um olhar triunfante e venenoso a Julian. Aquilo era o momento dele.
A sua volta de vitória. Endireitou a gravata e caminhou para o palco, deixando Siena para trás, de pé, num desconforto embaraçoso. Julian apertou suavemente a mão de Helena. Hora do espetáculo, murmurou. Grayson subiu ao púlpito, banhado pela luz dos refletores. Varreu a sala com o olhar. Os titãs das finanças, da política e da cultura de Nova York, os seus investidores, os seus rivais, todos reunidos numa sala construída para o celebrar. A confiança dele disparou. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite. Começou, com a voz polida e ensaiada. Estamos aqui para apoiar uma grande causa, mas também para celebrar o futuro. Um futuro de inovação, ousadia e progresso. Fez uma pausa, saboreando o silêncio. Como muitos de vós sabem, a Blackwell Holdings é mais do que edifícios. É sobre construir o futuro. E esta noite, tenho orgulho em anunciar que estamos nas fases finais de aquisição de uma das empresas mais visionárias em energia sustentável, a Luminara Tech. Uma salva de palmas polida percorreu a sala. No canto, Helena viu investidores a acenar com aprovação, confiantes nos seus lugares à mesa do império de Grayson. Os olhos de Grayson encontraram Julian, convencido, a vangloriar-se. É uma nova era para Blackwell Holdings, declarou. Estava prestes a iniciar a próxima fanfarronice quando uma voz calma e autoritária cortou o ar da sala com precisão cirúrgica. Receio que esteja enganado, Sr. Blackwell. Cabeças viraram-se. Julian Hart não se tinha mexido, mas a sua voz, tranquila, límpida e amplificada pela acústica, caiu como um sismo. Levantou o telemóvel, com o ecrã a brilhar. As minhas desculpas pela interrupção, disse Julian, num tom delicadamente gentil. Mas, na nossa indústria, as notícias viajam rápido. Talvez queira verificar os seus alertas de ações. Uma onda de confusão percorreu o átrio. Grayson congelou. Convidados e investidores começaram a puxar dos seus telemóveis. Gritos, murmúrios, maldições sussurradas. Ali, no ecrã de Julian e agora em dezenas mais, surgia uma manchete de última hora do Wall Street Journal, publicada apenas momentos antes. Sterling Corp adquire participação maioritária na Luminara Tech. Anuncia parceria Green Guardian massiva com a Luminara Tech. Sterling Corp bloqueia aquisição hostil da Blackwell Holdings. A manchete cintilava em dezenas de ecrãs ao mesmo tempo. A sala explodiu num coro caótico de murmúrios e suspiros. O som de um negócio multimilionário a desfazer-se em pó. Grayson permaneceu imóvel no palco, os olhos presos em Julian. O quê? Gaguejou. O que é isto? Isto é impossível. A voz de Julian manteve-se estável, medida e calma como sempre. É bastante possível, disse. Enquanto planeava este gala, nós finalizávamos uma parceria. A administração da Luminara aceitou a nossa proposta há uma hora. Fez uma pausa, depois acrescentou com frieza. Uma proposta que não envolve desmantelar a empresa. Pretendemos investir na visão deles, não destruí-la. A sala caiu em silêncio absoluto. Julian olhou para o coordenador do evento, que agora recebia mensagens frenéticas no auricular. Na verdade, continuou Julian, como novo parceiro maioritário da Luminara Tech, a Sterling Corp compromete-se a igualar cada dólar angariado aqui esta noite e redirecionar os fundos para programas de educação STEM para raparigas carenciadas. Fez-se um silêncio reverente no átrio. Ele acabará de sequestrar toda a noite de Grayson, transformando-a de um monumento ao ego num manifesto de propósito. Ele não só ganhou. Ele reescreveu o evento. Mas Julian não tinha terminado. Virou-se para Helena. O seu olhar, caloroso e orgulhoso. Esta mudança estratégica, disse, com a voz agora pessoal, reverente, não nasceu numa sala de reuniões. Foi inspirada por uma série de conversas sobre legado, sobre propósito, sobre a diferença entre construir algo que perdura e algo que apenas brilha. A voz dele suavizou-se. Foi graças à visão de uma conselheira brilhante que me lembrou que os ativos mais valiosos são muitas vezes aqueles que as pessoas silenciosas ignoram. E, diante de todos, levantou o copo para Miss Helena Moore. Richard atendeu, mas a voz era gelo. Grayson, disse secamente. Sem cumprimentos. Sem calor. Não há nada a discutir. Vamos convocar uma reunião de emergência ao meio-dia.
Clique. O seu comparecimento é solicitado, dizia o e-mail. Mas o resultado está determinado. Aconselhamos a presença de representação legal. Grayson fitou a mensagem. As palavras a desfocar. Richard, é um contratempo. Podemos lutar contra isto, implorou ao telefone, a voz a quebrar-se com uma urgência que desprezava. Não a nós, Grayson, respondeu Richard, o tom como gelo quebrado. Voaste demasiado perto do sol. E não queimaste só as tuas asas. Quase incendiaste a empresa. Fez uma pausa. Julian Hart não perde. Deviam ter te avisado. Deixaste que o ego obscurecesse o teu dever fiduciário. O conselho está unânime. Clique. A chamada caiu. Grayson lançou o telefone contra a parede. Partiu-se contra uma moldura com a foto dele a tocar o sino da Nasdaq. Ficou ali, em silêncio. Sozinho. A lealdade que antes comandava, desaparecida. O medo que inspirava, irrelevante. As amizades que cultivara, todas transacionais. E à medida que o seu valor caía, essas contas fecharam depressa. Mais tarde, nesse mesmo dia, a humilhação final não veio da sala de reuniões. Veio de uma notificação push. Um blog de mexericos estampava uma foto de paparazzi de Sienna Blake a passar pelo LX, com a mão pousada no braço de um industrial alemão grisalho. A troca em alta. Sienna Blake abandona o afundado Blackwell por um bilionário certificado. Ele construiu um mundo de espetáculo. E agora era a estrela trágica do seu final mais patético. Para Helena, amanhã não podia ter sido mais diferente. Acordou no seu acolhedor brownstone no Brooklyn. O peso suave do seu Beagle, Baxter, enroscado aos pés da cama. O telemóvel vibrava incessantemente na mesa de cabeceira. Mensagem atrás de mensagem. De Chloe. Cada imagem era uma captura de ecrã. Forbes. Conheça Helena Moore. A estratega de aço que deu checkmate a Grayson Blackwell. Vanity Fair. A vingança da esposa simples. Como uma historiadora de arte silenciosa se tornou a mulher mais intrigante de Nova York. The New York Times. Mais que um negócio. Hart e Moore transformaram filantropia em estratégia de poder. Helena olhava para elas, a piscar os olhos. As palavras não pareciam reais. A estratega de aço. Ela não tinha planeado nada daquilo. Tinha apenas dito a verdade. A um homem que teve tempo e vontade de ouvir. Ela não procurava vingança. Apenas recuperação. E, ainda assim, o mundo tinha reescrito a sua história como se fosse a heroína de uma épica guerra de bastidores. Mais tarde, levou Buster para o passeio habitual no parque. Jeans, camisola, boné. Esperava pelo anonimato. Foi inútil. Um fotógrafo, claramente avisado, saltou de trás das árvores. O flash disparou, mas o pânico que um dia sentiria, já não existia. Limitou-se a levantar a mão, proteger os olhos, puxar Buster para perto e continuar a andar. Cabeça erguida. Passo firme. A antiga Helena teria entrado em pânico. Ter-se-ia sentido exposta, julgada. Mas a nova Helena sentia um desapego estranho. Como se o ruído do mundo, as manchetes, as especulações, estivessem a acontecer com outra pessoa. Eles estavam a escrever uma narrativa sobre ela. Mas a verdade era mais silenciosa. E vivia dentro dela. Agora, a história verdadeira, a que realmente importava, já tinha começado. Não no gala, mas no silêncio forrado a veludo do carro de Julian, enquanto se afastavam do espetáculo cintilante. A adrenalina tinha se dissipado. E, no seu lugar, algo mais profundo. Uma quietude partilhada entre duas pessoas que acabavam de desmantelar um império, sem nunca levantarem a voz. Lá fora, a cidade cintilava. Estás bem? Perguntou Julian, gentilmente, a voz baixa, a mão a encontrar a dela no banco entre os dois. O toque não era possessivo. Era ancorado. Estou, respondeu Helena. Virou-se para ele e até a sua própria voz a surpreendeu. Clara, em paz. Pela primeira vez em muito, muito tempo, sinto-me completamente eu. Sinto-me livre. Não apenas livre do Grayson, mas livre da mulher que tentei ser por ele. Julian acenou lentamente. Então, o nosso acordo termina aqui, disse. O tom era ponderado, mas havia algo por baixo,
algo incerto. O nosso trabalho está feito. Um aperto de pânico subiu-lhe ao peito. E se ele pensasse que isto era um adeus? O acordo, sim, concordou ela, apertando os dedos dele. Mas espero que a nossa amizade não. Ele virou-se totalmente para ela. O zumbido do carro esbateu-se. Helena, começou, a voz despida da reserva habitual. O que disse lá dentro esta noite, sobre o teu discernimento, sobre como mudaste a minha perspectiva, nada disso foi encenação. Não foi para eles. Foi verdade. A verdade crua. As nossas conversas destas últimas semanas foram mais desafiantes, mais estimulantes, do que qualquer negócio que já negociei. Tu não só vês o mundo. Tu entendes o mundo. Hesitou. E a ideia disso, de ti, não estar na minha vida, isso é inaceitável para mim. Não tem de acabar, sussurrou ela. O negócio pode ter sido o motivo pelo qual nos conhecemos, Julia. Mas não é o motivo pelo qual quero ficar. E naquele momento, toda a encenação de estratégia e acordo desfez-se. O que restava era algo real. Não vitória. Não vingança. Conexão. Genuína. E conquistada. Não era um resgate. E nunca tinha sido. Ele tinha simplesmente visto-a. E, ao fazê-lo, ajudou-a a ver-se novamente. Semanas tornaram-se meses. 2. As suas vidas entrelaçaram-se. Não com declarações dramáticas, mas com ligação constante, serena. Visitas dominicais a galerias. Jantares longos recheados de debates sobre ética na inteligência artificial e a queda do Império Romano. Passeios ao entardecer no Central Park. Duas pessoas completamente à vontade na órbita uma da outra. A ideia da fundação nasceu numa dessas noites. Estavam na vasta biblioteca de Julia, um espaço que mais parecia retiro do que ostentação. Helena falava com paixão sobre um conjunto de frescos danificados num pequeno museu de Florença. Obras em risco de desaparecer para sempre por falta de financiamento. É uma tragédia, disse ela, os olhos a brilhar. Um capítulo inteiro de beleza, de história, a desaparecer por algumas centenas de milhares. Sabes as histórias que poderiam contar? Julia não ouvia apenas. Observava. Absorvia a forma como todo o seu ser se iluminava com propósito. Viu claramente. Aquilo era o seu verdadeiro palco. A tua visão precisa de um espaço maior, Helena, disse em voz baixa. O Morga é uma instituição incrível, mas o que sentes, o que queres fazer, é maior do que um só edifício. Ela pestanejou. Estás a dizer? Estou a dizer, vamos construí-lo. A voz dele era calma, mas por baixo, existia aquela mesma força tranquila que abalara um império bilionário. Vamos criar algo que encontre essas peças esquecidas. Que financie restauros. Que eleve vozes ignoradas. Uma fundação. Não minha. Não da Sterling Corp. Nossa. A tua visão. O meu capital. Uma parceria verdadeira. E assim nasceu a Artmore Arts Foundation. Helena saiu do museu não com tristeza, mas com um propósito que nunca conhecera. Dedicou-se por completo à missão, redigindo uma carta de princípios que refletia os seus valores fundamentais. Celebrar substância acima de espetáculo. Erguer o que é ignorado. E honrar o tipo de arte que revela o espírito humano. 6 meses após o gala, estavam numa galeria fervilhante em Chelsea. Era o evento inaugural da fundação, apresentando um jovem escultor brilhante do Bronx, descoberto por Helena. A sala não estava repleta da alta sociedade. Estava repleta de artistas, estudantes, críticos, pessoas que sentiam algo ao ver a verdade esculpida em pedra. Helena movia-se entre eles num vestido verde escuro, elegante mas discreto. Não era anfitriã. Era líder. Apresentava o artista a patronos em potencial. Explicava técnicas a visitantes curiosos. Ligava estudantes a mentores. Sonhadores a crentes. O seu rosto irradiava uma alegria serena. Do outro lado da galeria, Julian observava-a. Como ela se movia no espaço. Como as pessoas se inclinavam quando ela falava. A luz nos olhos dela. Um orgulho profundo. E algo mais, algo silencioso, crescia dentro dele. Aquela era a mulher que o tinha cativado apenas com a mente.
muito antes de ter visto o rosto dela. E agora, aquele era o mundo dela. Ela estava em casa. Eventualmente, Helena voltou para o lado dele. Os dedos encontraram os dele com a mesma naturalidade que agora levava em cada passo. Está a ser uma boa noite, disse suavemente, um sorriso contente nos lábios. Julian olhou para ela e sorriu. É uma obra-prima. Ela encostou a cabeça ao ombro dele, o olhar a percorrer a multidão. A arte. As conversas. A energia. Ele disse-me uma vez, murmurou, como se fosse apenas um pensamento solto, que eu era uma fotografia a preto e branco. A memória antiga das palavras de Grayson já distante, como uma citação de um livro há muito encerrado. Sem cor. Sem vida. Julian virou-se para ela. As mãos subiram, gentilmente, para lhe segurar o rosto. Os olhos, normalmente intensos, estavam agora suaves, carregados de algo mais fundo. Ele estava errado, disse em voz baixa. As palavras só para ela. Errado em tudo, mas especialmente nisso. Tu nunca foste a fotografia, Helena. Uma fotografia está congelada, imóvel. Mas tu sempre foste artista. Tu vês a tela em branco. Misturas as cores. Tu crias. Fez um gesto para a sala à volta deles. Para a fundação. Para as pessoas. Para a energia que pulsava em tudo. E isto é apenas o começo. Helena olhou para ele. Depois à sua volta. Para a vida que tinha construído. Para a beleza que vinha, não do espetáculo, mas da verdade. E naquele momento, soube, sem sombra de dúvida, que não estava apenas a viver numa obra-prima. Estava a criá-la. Dia após dia. Pincelada após pincelada. E essa é a história de como Helena Moore passou de ser chamada demasiado simples para se tornar a mulher que desmantelou um império arrogante e construiu algo infinitamente mais poderoso no lugar dele. Porque o verdadeiro valor não é determinado pela incapacidade de alguém em reconhecê-lo. O verdadeiro poder o não representa, não grita, constrói, silenciosamente, inabalavelmente. Helena não teve vingança. Ela conseguiu algo muito melhor. Recuperou a sua história. Definiu-se. E ao fazê-lo, criou uma vida tão cheia de graça e propósito, que o seu ex-marido nem a reconheceria, muito menos mereceria fazer parte dela. Mas talvez, querido leitor, ainda estejas aí. Ainda comigo. Ainda a sentir algo a despertar. Se estás, talvez esta história tenha tocado algo dentro de ti, de uma forma que poucas palavras conseguem. Então vamos falar. Só tu e eu. O que a jornada de Helena nos lembra é o seguinte: não somos quem os outros dizem que somos. Somos quem escolhemos ser. Todos os dias. Quando alguém tenta reduzir-te, diz que és demasiado simples, demasiado sensível, que não é suficiente. Não precisas de gritar. Luta com graça. Com verdade. Com propósito. Esta história não é sobre vingança. É sobre reconquista. O filósofo estoico Epicteto disse uma vez: não é o que te acontece, mas como reages que importa. E Helena? Ela não gritou. Ela não quebrou. Ela escolheu reconstruir. Escolheu o silêncio em vez do espetáculo. Escolheu o significado em vez do ego. E essa escolha, essa, é o verdadeiro poder. Talvez tenhas estado onde ela esteve. Talvez tenha sido ignorado, subestimado, feito sentir pequeno. Mas deixa que esta história seja o teu lembrete. O teu valor não depende de reconhecimento. Ele já está dentro de ti. A força silenciosa, digna, para criar a tua própria obra-prima. Traço por traço, momento por momento. Se esta história te tocou, se te sentiste visto, mesmo que só um pouco, faz um favor a ti e a mim. Gosta deste vídeo. Partilha-o com alguém que precise desta cura. E subscreve. Porque aqui celebramos histórias que nos constroem novamente. Tu não és demasiado simples. Tu és o artista. E o mundo está à espera do que só tu podes criar.